Olá, aqui quem fala é a professora Dinamara Ferreira, dentista, especialista, mestre e doutora em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal, e aqui você aprende a tratar a dor e o sofrimento do paciente com dor orofacial. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de diagnóstico em dor orofacial, falando do exame físico do paciente. Olha, se você não assistiu ainda às aulas anteriores, você precisa voltar lá e assistir para você pegar a sequência. Primeira aula nós falamos dos princípios do diagnóstico da dor orofacial, depois nós falamos dos tipos de dor orofacial, depois nós entramos exatamente no processo diagnóstico, que consiste em você fazer a obtenção da história do paciente, depois o exame físico, exames complementares e avaliação psicossocial. Então, vamos lá. Quando a gente fala de exame físico do paciente com dor orofacial, é um exame que a gente faz de forma intencional. O que acontece? Quando a gente vai para o exame físico do paciente, a gente já tem em mente algumas hipóteses diagnósticas que foram criadas ali durante a obtenção da história. Então, enquanto o paciente relatava a queixa dele, é natural que o clínico já vai ali levantando algumas possibilidades de diagnóstico. Por exemplo, se chega uma paciente, imagina que chega no seu consultório uma jovem de 27 anos com uma queixa de dor facial bilateral, é uma dor do tipo cansaço, uma dor do tipo cansaço, peso, pressão aqui na face, é uma dor que ela piora toda vez que ela vai mastigar, abrir a boca, falar. E é uma dor também que tende a piorar no período de provas, né? Porque ela faz faculdade, então ela tende a agudizar ali no período de prova. Ao ouvir essa história, isso já deve levar o dentista a suspeitar que é uma disfunção temporomandibular pelas características. Isso faz com que, ao ir para o exame físico, eu avalie inicialmente os músculos da mastigação e articulação temporomandibular. Essa é a cabeça do clínico que já atua na área de dor orofacial. Ele já tem esse feeling, ele já tem essa sensibilidade. Então, ele vai para o exame físico já mais direcionado. Agora, imagina se eu recebo uma outra paciente por volta dos seus 40 anos de idade com uma queixa de dor intrabucal na região de rebordo, rebordo inferior, onde essa dor começou após diversos procedimentos odontológicos. Essa dor começou com uma dor de dente, o dente foi feito canal, a dor não passou, foi feita apsectomia, a dor não passou, foi feita exodontia e a dor persiste já há vários anos. Então, é uma dor constante, em queimação, em ardência, piora com estresse, piora com o frio, quando a temperatura cai, a dor piora. As características dessa dor relatada pela paciente já me fazem suspeitar de uma dor neuropática. Então, é assim que eu penso. Eu acho que é uma dor neuropática. Então, eu vou para o exame físico da paciente buscando ali confirmar ou refutar essa minha hipótese diagnóstica. E aí eu vou direcionar primeiro para quê? Para a região intrabucal. Então, eu vou fazer a avaliação intraoral da paciente e vou fazer também o teste neurosensorial. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, é só para mostrar para vocês como que é o raciocínio clínico de quando a gente já tem um certo conhecimento dos tipos de dor orofacial. Lá na aula número 2, que eu falei do diagnóstico diferencial, quando a gente vai conhecendo os tipos de dor orofacial e vai sabendo que cada uma tem uma forma de se apresentar clinicamente, quando o paciente chega, ali já acende algumas luzinhas ali da minha mente de possibilidades de diagnóstico. Então, essas hipóteses, essas possibilidades vão direcionar o meu exame físico. Eu já vou ali para uma parte mais específica do exame físico. Contudo, quando nós estamos começando na área, não temos ainda muito conhecimento, a gente precisa seguir um passo a passo, a receita de bolo do exame físico do paciente com dor orofacial. E é o que eu vou mostrar, é o que nós vamos falar hoje. É um exame extenso e amplo. Por quê? Porque eu tenho que percorrer todo esse território de cabeça e pescoço, buscando o quê? Reproduzir a queixa do paciente. Então, vamos lá começar para esse passo a passo do exame físico do paciente com dor orofacial? Então, esses são os passos que você precisa seguir, né? E existem mais, eu nem coloquei tudo, viu, gente? Acredita? Mas aqui estão os principais que o dentista precisa percorrer para avaliar um paciente e identificar qual que é a fonte da dor. Porque esse é o objetivo. Quando a gente vai para o exame físico do paciente, o que é que eu quero? Duas coisas. Eu quero refutar
eu quero confirmar ou refutar as hipóteses que eu já levantei na obtenção da história do paciente e reproduzir a queixa do paciente durante o exame físico. Então vamos lá, se vou pegar um cenário aqui muito simples. O paciente chega para você com uma queixa de dor de dente. O que é que levanta na sua... Quais são as lâmpadazinhas que acendem na sua mente? Pode ser um problema pulpar periodontal. Então quando você vai para o exame físico do paciente, para o exame intrabucal, você já vai ali buscando o quê? Uma cárie, buscando um problema periodontal, uma exposição dentinária, uma trinca, alguma coisa que explique. Você já vai ali direcionar. Da mesma forma, quando a gente tem esse entendimento maior e mais amplo da dor orofacial, a gente já vai ali para uma parte do exame físico que é mais específica. Ao fazer aquela parte, se eu não confirmar a minha hipótese, então eu preciso realizar o exame físico geral do paciente, percorrer todas as etapas para tentar reproduzir a queixa de dor. A gente vai percorrer aqui de forma breve as etapas do exame físico do paciente com dor orofacial, que é o exame geral de cabeça e pescoço, que o dentista já faz. Também o exame intrabucal, a avaliação de ouvido, nariz e garganta, dos músculos mastigatórios e ATM da região cervical. Primeira parte, essa avaliação geral de cabeça e pescoço é um exame que você aprende quando você está no curso de odontologia, é um exame que ele é reforçado quando você faz um curso de especialização, faz parte do exame de rotina do dentista, essa avaliação geral de cabeça e pescoço. Para ver o quê? Para ver se tem alguma assimetria, se tem algum nódulo, cadeia linfática, como que está a região cervical, os gânglios aqui cervicais, estão infartados ou não, né? Lembrando que se eu tenho aqui a cadeia linfática, os linfonodos infartados, entumecidos, endurecidos, eles sinalizam o quê? Que esse paciente pode estar com uma inflamação, uma infecção, uma neoplasia. Eu preciso fazer o quê? Uma investigação mais a fundo. Ver também se o paciente tem alguma cicatriz, bote ali uma possível fonte de dor, como é que está a postura desse paciente, a região cervical, uma postura mais anteriorizada ou não, se esse paciente tem movimentos involuntários da face, o que pode me sugerir uma distonia ou uma discinesia, padrão respiratório do paciente e a marcha, que é a forma dele andar, que você observa quando ele está adentrando ao consultório. É uma avaliação geral ali do aspecto de saúde. Segundo passo do exame físico do paciente, é o exame intrabucal, é o exame rotineiro que a gente faz no consultório, avaliar como é que estão as estruturas, os tecidos duros, como é que estão os dentes, osso alveolar, palato, tecidos mole, mucosa, gengiva, glândula salivar, é o nosso exame rotineiro. Lembrando que a principal causa de dor orofacial são as dores intrabucais. Então, eu tenho que começar por aí, já para descartar algum problema odontológico. Então, a gente faz o exame clínico, faz o exame radiográfico também, se necessário, para identificar ali alguma patologia em tecido duro ou em tecido mole intrabucal. Dentro da avaliação intrabucal, o dentista também precisa fazer uma avaliação oclusal. Essa parte aqui é importante porque é comum dentistas pensarem que uma DTM que o paciente tem, uma disfunção temporomandibular, ela é explicada por má oclusão. Mas o que a gente sabe? Gente, isso tem anos de estudo. Esse pensamento, eu vou falar aqui muito sério, de forma muito honesta, de forma também muito compassiva. Mas esse pensamento de que a disfunção temporomandibular é causada por má oclusão, a mordida tá torta, os dentes estão tortos, mordida aberta. Esse é um pensamento, gente, lá da década de 30, de 40, de 50, tá? Do século 20. A gente tá no século 21, né? Então já tem aí mais de 100 anos que isso já foi atualizado, pesquisas evoluíram. E a gente faz a avaliação oclusal do paciente com dor orofacial pelo seguinte motivo, porque alterações oclusais podem ser, na verdade, consequência de uma DTM e não a causa de uma disfunção temporomandibular. Aqui eu trouxe fotos, as fotos são de uma paciente que eu atendi e veja só, o que é que vocês conseguem observar aqui? Que essa paciente, ela tem uma mordida aberta do lado direito da tela. Vocês podem ver que essa paciente, ela tem uma mordida aberta. E essa mordida aberta posterior foi causada por uma degeneração da ATM. O que acontece? Aqui a gente tem a articulação temporomandibular. Se a articulação temporomandibular começa a degenerar desse lado, a mandíbula rotaciona, a mandíbula faz isso. E aí, desse lado,
lado eu tenho um sobrecontato, um contato mais forte, e desse lado eu tenho uma abertura da mordida. A mandíbula faz esse movimento. Então, aqui eu trouxe para mostrar para vocês que alterações oclusais, hoje, na verdade, a gente avalia e investiga porque elas podem ser consequências de uma disfunção temporomandibular e não a causa de uma DTM. O próximo passo do exame físico do paciente com dor orofacial é fazer uma avaliação geral de ouvido, nariz e garganta. Não é um exame otorrinolaringológico, porque nós não somos especialistas, mas a gente precisa fazer uma avaliação geral. Por quê? Porque nós temos aqueles grupos de dores orofaciais que são causadas por estruturas extracranianas, que vêm exatamente de dores do ouvido, dores dos olhos, do nariz, dos seios maxilar. E aí o dentista, ele tem que saber fazer uma avaliação, uma inspeção geral dessas estruturas para fazer um diagnóstico diferencial. Às vezes é um paciente que apresenta, ele tem uma queixa de dor de dente na maxila, na região posterior da maxila, você não encontra nenhuma patologia oclusal e talvez seja uma dor de dente causada por uma sinusite. Ou o paciente, ele pode chegar com uma queixa de uma dor na região auricular ou pré-auricular para você e a possibilidade de diagnóstico. Essa dor pode ser uma dor causada por uma disfunção temporomandibular, por um problema na TM, ou pode ser talvez uma otite. Então, como que a gente faz essa avaliação geral, essa avaliação ampla dessas estruturas extracranianas? Então, a gente faz uma inspeção ali da região da orelha, essa orelha externa, visualiza o canal auditivo externo para ver se tem alguma secreção. Se tiver secreção, esse paciente já deve ser encaminhado aí para um otorrino, isso pode ser a causa da dor de ouvido dele. Fazer a palpação dos seios maxilares, do seio frontal também, e ao palpar, a gente sempre tem que perguntar para o paciente se ele sente uma dor e se essa dor é familiar. O que é dor familiar? É uma dor que se assemelha à queixa que ele tem, tá? Não é se ele tem histórico na família, não, gente. Às vezes tem paciente que responde, não, lá em casa ninguém tem esse problema, só eu. Mas quando a gente fala dor familiar, é uma dor que é familiar, que é reconhecida para o paciente. E, por último, fazer uma avaliação da orofaringe, usando abaixadores de língua, para visualizar se tem alguma tumefação, algum nódulo, alguma vermelhidão que possa estar explicando a dor orofacial desse paciente. A disfunção temporomandibular, ela causa sintomas otológicos, isso é verdade. É muito comum o paciente que tem DTM, ele se queixar de dor no ouvido, e essa dor do ouvido que ele relata, o problema estar não no ouvido, mas estar na TM ou estar na musculatura, pode estar referindo dor por ouvido. O paciente também relata a sensação de plenitude auricular, que é a sensação de ouvido cheio, e zumbido também. DTM também pode causar zumbido. Mas há sintomas otológicos que a DTM não causa. Secreção no ouvido, DTM não causa secreção no ouvido. DTM não causa vertigem, tontura, desequilíbrio, tá? A vertigem é aquela sensação de que o mundo está rodando. A DTM não causa isso. Esses são sintomas vestibulares, são sintomas de patologias aí do vestíbulo do ouvido, em que o paciente ele deve ser encaminhado para um otorrino para tratar. Talvez esse paciente ele tenha até uma DTM, mas esses outros sintomas otológicos sinalizam o quê? Que esse paciente tem um DTM e que esse paciente também ele tem um problema no ouvido. Então ele precisa ser tratado para as duas condições. Fica o alerta. Bom, agora a gente entra na avaliação dos músculos da mastigação e da ATM. Essa avaliação, ela tem como objetivo a gente confirmar ou a gente descartar o diagnóstico de uma disfunção temporomandibular. A avaliação das estruturas mastigatórias, ela é feita em 3 etapas. A palpação dessas estruturas, músculos e ATM, a verificação de barulhos articulares e medir e avaliar os movimentos mandibulares. Vamos começar então pela palpação. Primeiro, o que a gente vai palpar? A gente vai palpar os músculos da mastigação, mas calma lá, a gente não vai palpar todos os músculos. 2 músculos são suficientes. O primeiro é o masseter, que fica aqui na lateral, né, da nossa face, músculo bem grande, bem forte, e o músculo temporal, que ele é um músculo do tipo leque, gente, do tipo leque, que fica aqui na lateral da cabeça, tá certo? Então, o músculo masseter, ele deve ser palpado com uma força de 1 quilo, o masseter e o temporal, e essa palpação, essa pressão que a gente faz com
1 quilo, ela deve ser uma pressão feita por 5 segundos. A gente deve esperar um tempinho ali. Para quê? Para reproduzir a queixa do paciente. Então, a gente pressiona e pergunta para o paciente: doeu? Essa dor é familiar? Ou seja, é uma dor realmente, essa dor lembra a sua queixa? E essa dor, ela fica no meu dedo ou ela vai para um outro lugar? Que é para a gente avaliar se esse paciente tem dor referida. Então, isso a gente faz no masseter, no músculo masseter, e a gente faz também na região do músculo temporal e também na articulação temporomandibular. Na articulação temporomandibular, a gente faz com uma força menor de 0,5 quilo. Dina, como que eu vou medir isso? Eu preciso de uma balança? O ideal é que sim, mas se você não tiver uma balança, um parâmetro é você pressionar seu dedo, a força suficiente para causar isquemia na sua unha equivale a mais ou menos quilo. Então é essa pressão que você vai exercer na musculatura mastigatória e menos metade disso para avaliar a articulação temporomandibular. O que a gente pergunta aqui, faz essas 3 perguntas. Se dói, se é dor familiar e dor referida. Primeiro, se dói. E depois se a dor é familiar. Porque às vezes a dor que o paciente está sentindo é uma dor da pressão, porque você está apertando, mas não é a queixa dele. Então, o diagnóstico é confirmado quando a gente reproduz a queixa. Realmente, é essa dor que você estava sentindo? Essa dor que você tem? E se a dor fica no local ou se a dor refere? Esse procedimento de dor referida é muito interessante, porque é onde a gente vai descobrir ali de fato de onde que está vindo essa dor. É muito comum o paciente ter uma dor de cabeça na região lateral. A gente não encontra uma dor familiar aqui no músculo temporal, mas encontra uma dor familiar a partir da palpação do masseter. O paciente ele pode ter pontos gatilhos na musculatura e ao serem pressionados, esses pontos gatilhos vão gerar dor para a cabeça. Então, o paciente tem uma dor de cabeça que é causada por um ponto gatilho na musculatura mastigatória aqui no masseter. Isso é importante por tratamento, porque para eu tratar a dor de cabeça do paciente, eu preciso tratar o ponto gatilho localizado aqui no masseter. Olha só, o tratamento da dor de cabeça vai ser feito e realizado a partir do tratamento do ponto gatilho aqui no masseter. Além de avaliar a sensibilidade dos músculos da mastigação e da articulação temporomandibular, a gente também vai avaliar a presença de barulhos na articulação. Então, a gente faz a palpação da ATM. A ATM, ela fica aqui, mais ou menos 1 centímetro na frente do tragus. Você pede para o paciente abrir e fechar a boca, E aí, nesse local onde a movimentação é exatamente a ATM. Então, você pede para o paciente abrir e fechar a boca devagar por 3 vezes. E aí, você vai perceber algum barulho, se existe algum barulho aqui ao movimentar a articulação. Você também precisa perguntar para o paciente: você percebeu algum barulho? O que esse barulho se parece? Parece com um estalo, um clique? Ou parece mais um rangido? Parece um barulho de pisadas em folha seca, ou papel amassado. Isso é a descrição popular para um barulho de crepitação. E a crepitação indica aí processos degenerativos da ATM. Um outro barulho também que pode acontecer é um barulho de hipertranslação condilar. É quando a gente abre a boca e o côndilo, ele passa a eminência articular, ele vai bem lá na frente. Então, dependendo do tipo de barulho, ele vai sinalizar uma alteração ali na articulação temporomandibular. Então, essa avaliação de barulhos é feita pelo dentista e pelo paciente também, que no final o paciente vai relatar se ele percebeu algum barulho ou não. Na verdade, na história, quando você está obtendo a história, o paciente já vai te falar se ele tem algum barulho. E o último passo para avaliar as estruturas mastigatórias é a gente verificar a amplitude dos movimentos, porque a disfunção temporomandibular ela é caracterizada por dor na região da ATM, dos músculos, e por disfunção, alteração da função. Essa alteração da função é o quê? Desvios ao abrir a boca, o paciente não abre a boca de forma retilíneo, limitação de abertura bucal ou de movimentos de lateralidade. Então, a gente precisa avaliar se esse paciente ele tem esses movimentos dentro da normalidade. Qual é a normalidade? A normalidade eu trouxe aqui para vocês. O normal para uma abertura de boca é entre 40 a 55 milímetros, mas essa margem ela não é restrita, ela não é fixa. Por exemplo, tem pacientes que são menores, que têm um padrão esquelético menor, eles vão ter uma abertura menor. Pacientes que são maiores, eles podem ter uma abertura de boca maior. Mas eu acho que o principal é você perguntar para o paciente se ele notou uma redução da abertura de boca, ou se ele sempre abriu daquele tanto, daquele tamanho. É o melhor parâmetro.
né? Você fazer um comparativo com antes e depois das queixas dolorosas do paciente. E aí, como é que a gente vai medir, né, essa amplitude dos movimentos? Vamos precisar de uma régua milimetrada e vamos também precisar marcar, como está aqui na figura, mostrando marcar o overbite desse paciente. Porque ao pedir para o paciente fazer a abertura máxima, eu também tenho que considerar esse meu trespasse vertical aqui que está acontecendo, para contabilizar para abertura de boca. E aí eu peço para o paciente fazer 2 tipos de abertura: abertura máxima sem dor e abertura máxima com dor. E eu anoto esses valores, certo? Quando o paciente fizer a abertura máxima com dor, eu vou perguntar, tá, essa dor que você sentiu é familiar? Porque para ser uma disfunção temporomandibular, né, essa dor ela precisa ser ou agravada pela mastigação ou pelo uso da mandíbula. É uma dor que é agravada pelo uso da mandíbula. Então, abriu a boca, doeu, essa é a sua dor? A chance é alta de ser uma DTM. A dor piora com a mastigação, piora a abertura excessiva, piora quando vai comer um lanche, piora quando aperta o dente. Então, são características aí de uma disfunção temporomandibular. Os movimentos de lateralidade, então a gente tem aí como valor de referência para o movimento de lateralidade acima de 7 milímetros. Como que a gente vai avaliar a lateralidade do paciente? Então a gente marca a linha média, aqui eu usei como referência realmente os incisivos superiores, anteriores, o 11 e o 12, marquei aqui a linha média e peço para o paciente fazer a máxima lateralidade direita e esquerda. Então eu meço esses valores. Pergunto se doeu e se a dor é familiar, certo? É sempre importante saber se a dor é familiar, porque se for uma dor que ela é causada só por conta do exame, isso não interessa. O meu objetivo no exame físico é encontrar a dor familiar do paciente, que isso vai me dizer de onde que está vindo a causa. De protrusão, da mesma forma, a gente pede para o paciente protruir e aí faz a medição dessa distância. Da mesma forma como lateralidade ou protrusão também, valores acima de 7 milímetros são valores normais. Se o paciente tem uma protrusão abaixo de 7, significa que é uma limitação do movimento mandibular. E aí, por que esse movimento está limitado? É por conta da dor? A última etapa aí da avaliação do paciente com dor orofacial é a avaliação da região cervical. Calma aí, eu não estou doida. Você pode perguntar, Dina, mas é dor orofacial, por que eu vou avaliar a região cervical? Gente, presta atenção aqui. É muito comum desordens da coluna cervical referirem dor para face, dor de cabeça. Então, é por isso que as dores cervicais, as desordens cervicais, elas são um grupo lá dentro daquele cenário de dor orofacial. A região cervical, tanto os músculos como a estrutura óssea, a própria coluna, podem ter patologias que vão gerar dor, tanto cervical como referir. E aí o que acontece? Se eu não fizer esse diagnóstico diferencial, eu vou fazer um tratamento errado. Olha só o que é comum. É muito comum pontos gatilhos aqui na região do trapézio ou do esternocleidomastoide gerar dor na face e dor na cabeça. Se o dentista não souber que a região cervical é uma fonte de dor orofacial e não fizer essa avaliação, ele pode fazer uma intervenção nessa região, intervenção local, que não vai ter sucesso. Por quê? Porque a dor que o paciente sente na face e na cabeça é uma dor referida da região cervical. E o tratamento ele deve ser direcionado para a fonte de dor, não para o local onde essa dor é manifestada. Então, o tratamento tem que ser aqui para a região da musculatura, pontos gatilhos nessa região devem ser tratados, devem ser manejados para que a dor na face e a dor de cabeça desapareça. Por isso que a avaliação do paciente, o exame físico, é um exame bem amplo. Por quê? Porque são diversas as fontes, diversas as estruturas anatômicas podem ser fonte da dor orofacial do paciente. Então, aqui nós terminamos a nossa aula de exame físico do paciente e na próxima aula nós vamos falar dos exames complementares. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!